Bom sábado, queridos irmãos e amigos. Hoje é dia 22, sábado, e eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento com relação ao comentário da lição Escola Sabatina. A minha lição eu tenho feito já há muitos anos em inglês, e a minha esposa ontem me mostrou no comentário da lição em português, e ela perguntou se estava do mesmo jeito em inglês, e está exatamente assim. Deveríamos ter em mente que o julgamento dos vivos tomará lugar apenas quando o tempo da graça se fechar e as 7 pragas começarem a cair, serem derramadas sobre Babilônia. Aqui foi um equívoco, na realidade. Eu conheço o autor da lição, doutor Elias Brasil, e também sei da seriedade com que a Associação Geral prepara as lições da Escola Sabatina. Mas erros acontecem, e não é a primeira vez que acontece. Isso muitas vezes ocorre, eh, a pessoa está escrevendo e às vezes ela mesma não percebe, mas não existe aqui nenhuma ideia nova, nenhum resquício de afastamento da verdade, nada disso. Foi simplesmente um equívoco mesmo. Eu estou aqui no Grande Conflito, na edição condensada, e diz assim: o anúncio vinda é a hora do seu juízo anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador, e ele retorne a fim de levar para si mesmo o seu povo. O julgamento que iniciou em 1844 deve prosseguir até que sejam decididos todos os casos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Disso se conclui que ela se estenderá até o final do tempo de graça. Ok? Uma outra citação: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, verso 3. Continuando aqui, o anúncio, vinda é a hora de seu juízo, que é um texto parecido com aquele primeiro que eu li, aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e ele volte à terra para receber o seu povo. A obra do juízo, que começou em 1844, deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Disso se conclui que ela se estenderá até ao final do tempo de graça para a humanidade. Tem mais alguns textos aqui, mas eu vou mandar esses textos para vocês. É, Esse texto eu li no Grande Conflito, 435. Tem um outro texto aqui também. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo, ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Já algumas gotas da ira de Deus caíram sobre a terra. Quando, porém, as 7 últimas pragas forem derramadas sem mistura no cálice de sua indignação, então, para sempre, será demasiado tarde para o arrependimento e procura de um abrigo. Nenhum sangue expiatório haverá então, nenhum sangue expiatório lavará então as manchas do pecado. Outro texto aqui. Neste tempo, a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Primeiros escritos, página 86, está em eventos finais também na página... Primeiros escritos 86 e eventos finais 186, está no 4º parágrafo. E a última citação que eu quero apresentar, tem muitas outras, né? Essa de eventos finais, página 245, está assim: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Ok? Bem, nós fomos despertados para essa questão. Eu mesmo li
e não perceber. Vejam que coisa, né? Às vezes a pessoa escreve e não percebe, às vezes a pessoa lê e também não percebe. Nós fomos despertados através de uma mensagem que nos chegou sobre um irmão que ele também não se identifica, que observou esse erro, ele não coloca lá o seu nome na postagem, mas ele com muita fineza, com muita educação, ele escreveu, inclusive, lá para Portugal, que é uma outra lição da escola sabatina em português, para ver se estava da mesma forma, e ele tomou providências para que fosse feita, então, uma reparação pela associação geral, né, pela escola sabatina geral, para que fosse corrigido esse problema. Então, eu estou apresentando essa mensagem para vocês, para que não seja dito isso durante a lição da escola sabatina, tá ok? Eu, particularmente, vejo as coisas da seguinte forma. Nós vamos receber um grande derramamento do poder da chuva serôdia e vamos sair a pregar o evangelho com grande poder. E isso, a profetisa fala a respeito disso, né? Isso está na Bíblia, em diversos textos que a gente pode depois apresentar. Essa pregação com grande poder da chuva serôdia vai despertar a ira dos ímpios. E junto com tudo isso, todos esses fatos, estarão as calamidades, os grandes problemas sociais, e o decreto dominical ele virá como uma resposta a essa pregação poderosa e a essas calamidades. Então, depois que sair o decreto dominical, a mensagem do terceiro anjo será pregada com muito poder. Revestidos do poder da chuva serôdia, o povo de Deus vai sair a pregar as mensagens da verdade, vai pregar as mensagens restauradoras. Essas mensagens que durante a Idade Média foram perdidas. Então as mensagens bíblicas serão pregadas com grande poder. E muitas pessoas vão aceitar a mensagem. Muitas pessoas também de dentro da fé adventista vão sair da fé adventista. Isso vai ser depois do decreto dominical. Porém, depois então do decreto dominical, acontece o julgamento dos vivos, quando essa mensagem de pregação estiver terminada, quando todos ouvirem a mensagem da verdade, então aí não tem mais por que continuar a pregação. Nesse período de pregação da mensagem do terceiro anjo, depois do decreto dominical, é que acontece o juízo dos vivos, ou o julgamento dos vivos. Ok? Jesus Cristo então vai reivindicar aqueles santos vivos que estarão ali pregando a sua palavra, vivendo a sua palavra. Quando ele disser está feito, quando ele terminar todo o trabalho do santuário, quando ele encerrar o trabalho do santuário, então ele ordena ao anjo que mande as 7 pragas, e essas pragas vão começar então a cair. Quando as pragas começarem a cair, nós que temos consciência, que estudamos a palavra de Deus bem de perto, saberemos que a porta da graça estará fechada. Vai ser para nós este sinal quando as pragas começarem a cair. E nós estaremos, então, sem intercessor no santuário celestial. Será o momento de passarmos a chamada angústia de Jacó. E logo em seguida, nós veremos o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar e nos levar para o seu reino de glória. Que Deus nos abençoe e eu vou passar para vocês aí os textos, tá bom? E que tenhamos um bom sábado na presença do Senhor. Amém.